Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas com a sua graça maravilhosa, com o amor que Deus nos revelou na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Somos muito amados por Deus. Nesta semana, estamos estudando um tema lindíssimo, um tema emocionante. Revela muito sobre o amor de Deus pela raça humana, o amor de Jesus Cristo por nós, Está no capítulo 4 de João, o encontro maravilhoso, entre Jesus Cristo e a mulher samaritana, um encontro, realmente assim tocante, ocorrido ali na fonte de Jacó, num poço lá em Samaria, e ali a mulher tem um encontro com a fonte da verdade que é Cristo, A fonte que Deus fez jorrar a verdade através de Cristo. Então, amados, vamos aqui à pergunta número 3, que nos traz aqui o seguinte questionamento: ignorando toda espécie de preconceito, que revelação fez Jesus Cristo àquela mulher? Lembre-se que na conversa anterior a mulher disse assim: olha, você é um judeu, e por que você está se dirigindo a mim, que sou uma samaritana, e além de tudo sou mulher? Você é um homem e judeu, eu sou uma mulher e samaritana. Então havia muito preconceito social, muito preconceito racial, Havia uma série de preconceitos ali, e uma carga religiosa que atrapalhava as relações das pessoas. Portanto, Jesus vai responder o seguinte aqui em João, capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Se você conhecesse, você era que tinha pedido. Você nem deixava ele abrir a boca para pedir um pouco de água para matar a sede do corpo humano. Era você que chegaria implorando de joelhos para que ele lhe desse dessa água viva. E que água viva é essa? Aquela água que ela ia buscar lá. Que água era aquela? Era uma água que apenas hidratava o corpo, evitando que o homem morresse apenas para esta vida temporal. Segundo a Bíblia, essa vida que nós vivemos aqui na Terra não é uma vida verdadeira, é uma espécie de sobrevida. Porque por mais que a gente tenha uma vida longeva, uma vida de 100, 105, 110 anos, é uma vida de sofrimentos aqui na Terra. A vida da qual a Bíblia fala é uma vida eterna, é algo muito superior. É tanto que Deus e Jesus Cristo, ele não reconhece isso que a gente vive aqui na Terra como vida. Tiago diz que é uma neblina, é um vento que não sopra, passa rápido. Veja só que coisa, E aí, Cristo diz com todas as letras aqui para ela: olha, você precisa conhecer. Que coisa linda. Veja que a água do conhecimento, a água da palavra que purifica o homem, ela traz exatamente aquilo que o homem precisa ter. Tudo começa com conhecimento. Por isso que Cristo fala para ela assim: olha, se você conhecesse, Paulo vai dizer no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, que todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de toda a ciência, de todo o entendimento, de todo o discernimento espiritual, estão escondidos na pessoa de Jesus Cristo. Estão escondidos na pessoa de Jesus Cristo. Está na fonte, no Pai e no Filho. Então, o conhecimento que o homem precisa ter, mais do que qualquer outro conhecimento cultural, outro conhecimento técnico,
acadêmico neste planeta aqui. Todo conhecimento, o homem que conhece ali tudo sobre física, tudo sobre a química, tudo sobre a matemática, sobre a medicina, sobre a biologia, né? Sobre tudo, quando chega no conhecimento da pessoa de Deus e de Cristo, tudo isso se torna como algo muito ínfimo, muito pequeno, muito irrisório, muito insignificante diante do conhecimento de Deus e de Cristo. É isso que Paulo diz lá, em Colossenses 2, 2 e 3. Já o próprio Senhor Jesus Cristo, orando ao Pai, ele diz assim, ó, que a vida eterna é esta, a vida eterna, a vida verdadeira é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, que te conheçam, é o conhecimento da tua pessoa, e conheçam também a Jesus, o teu Filho, o que tu enviaste, é o que ele está dizendo lá em João 17, 3. Veja que o conhecimento é o que Cristo veio trazer, porque ele diz ainda, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade liberta o homem de todos os males. A verdade liberta o homem de todos os medos que ele possa ter, da ansiedade, até da morte. É o conhecimento. Isso é muito poderoso. E Cristo, olha, mulher, ou igreja, se tu conhecesse, busque o conhecimento. Que coisa linda, não é? Agora ele vai dizer, né, vai ensinar o beabá para aquela mulher, dizendo, você tem que conhecer duas coisas. A primeira ele diz, se você conhecesse o dom de Deus, e se você conhecesse quem é esta pessoa que está falando com você, duas coisas. Cristo disse para ela, se você tivesse esses dois conhecimentos, você é quem teria pedido água a mim, água. E eu te daria, eu ia surpreender você, porque eu lhe daria, não era essa água, ia dar uma água viva, algo muito superior. Esta água pode salvar você apenas para esta vida, mas a água que eu tenho para dar é para a vida verdadeira, a vida eterna. Ele fala aqui do dom de Deus, e o que é o dom de Deus? Se tu conhecesse o dom de Deus, o que Cristo está querendo dizer aqui? Quando nós lemos o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça. Em outras palavras, que está dizendo assim para a mulher, se tu conhecesse a graça de Deus, que Deus dá uma salvação de graça para todos os homens, não importa se ele é judeu, se ele é samaritano, se ele é chinês, se ele é americano, se ele é europeu, se ele é africano, né? Até se houvesse extraterrestre, ele dizia, né? Ele dizia, não importa a raça, a cor, a graça de Deus é para todos. Todos que aceitam, que conhecem a Deus e entendem esta graça, vem a Ele, mas vem a Ele com sede de conhecê-lo, vem a Ele com sede de amá-lo, de buscá-lo, de adorá-lo, a sede. Pedro também vai concordar com Paulo. Pedro vai dizer em 1 Pedro 4,10, ele vai dizer, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, né? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Já Pedro vai dizer aqui que esse dom que nós recebemos é o dom da graça. A graça de Deus nos promoveu a receber todos os dons, e todos os dons ele converge para o dom maior, a graça de Deus. Se nós dissermos que Jesus Cristo é a personificação da graça de Deus, não estaríamos errados. Porque quando olhamos para Cristo, nós vemos nele a multiforme graça de Deus. Porque em Cristo a gente vê todas as formas como Deus trabalha para tentar nos ajudar, para tentar nos curar, para tentar nos salvar, para tentar nos libertar de tudo que esse mundo aqui aprisiona. Paulo ainda vai dizer no livro de Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Que coisa linda. Olha o dom que ele está falando aqui, ó.
A graça que nos dá a vida eterna, a verdadeira vida. É por isso que Cristo está dizendo assim, eu estou te oferecendo água viva, água da vida. Que coisa linda, né? Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que está falando contigo, olha que coisa. Cristo agora está, quando ele falou da graça, né? Do dom de Deus, a graça de Deus, que é sobre todos, é por todos, sem distinção. Agora ele vai falar dele. E ele não está dando uma carteirada, não. Se você soubesse quem eu sou, ele não está dizendo isso. Com uma carteirada para impressionar aquela mulher. Ele não precisava impressionar ninguém, não. Cristo não precisava impressionar porque ele é. Quando alguém é algo, ele não precisa, né, se impor para dizer, me reconheço. Não, ele não precisa. Cristo vai ali e diz assim, olha, se você conhecesse quem é que está falando com você. Olha que coisa, né? Sabe o que é que isso... Sabe como é que soa esta palavra de Cristo ao meu ouvido? É como se ele dissesse assim, olha, você não sabe o que você está perdendo em não querer me conhecer. Porque eu vim a este mundo só para conhecer cada um de vocês. Eu vivo para conhecer vocês, para me relacionar com vocês, eu me interesso por vocês, eu amo vocês. E você não quer me conhecer? Se você me conhecesse, se você soubesse quem eu não sou alguém que vem lhe explorar, que está preocupado em roubar os seus sonhos, os seus sentimentos, brincar com você, como todos os homens, como o homem mau, o homem pecador, só pensa em explorar o outro, cheio de interesses pelo outro. Se você soubesse o que eu quero com você, o que eu tenho para você, se você soubesse quem eu sou, a minha missão, de onde eu venho, se você conhecesse meu pai, se você soubesse o que meu pai reservou de herança para mim, se você imaginasse pelo menos, né, o poder que está sobre mim, que coisa, né? Então, nesta pequena frase de Cristo, se você soubesse quem eu sou, está contido tudo isto e muito mais quem eu sou. Não está falando apenas do poder que ele tem nele, que está nele. Não. Ele está falando da sua essência como pessoa, do seu amor, do que ele deseja fazer por aquela mulher e por cada um de nós. Se você soubesse, você pediria, e você pediria, sabe por quê? Porque você teria certeza que iria receber. Isso é que é lindo, meus amados. É triste a gente saber que muita gente tem medo de orar, de pedir as coisas, né, a Deus, pedir a Cristo as coisas. Sabe por que essas pessoas soubessem, elas pediriam? Porque se tem uma coisa que Deus ama fazer, se tem uma coisa que Cristo ama fazer, é atender as orações. Todas as orações são ouvidas. E tudo aquilo que é para o bem do homem, Deus atende. Deus tem pressa em atender. Essa mulher não sabia disso. E Cristo está tentando dizer isso para ela. Olha, se você conhecesse, você teria pedido. Era você que teria pedido. Jamais você teria permitido que esta pessoa tivesse lhe pedido um pouco d'água. Era você quem teria pedido. E todo homem que pede a Deus um copo de água, ele sempre dá mais do que o que lhe pede. Se alguém pedir água, ele dá água da vida. Que coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa. Que linguagem é essa de Deus para com o ser humano? Que amor é esse que Deus tem pelo ser humano? Continuando, meus amados, vamos aqui agora para a próxima pergunta, a pergunta 4, que nos traz aqui mais uma linda pergunta, né? Relacionada a essa conversa entre Cristo e a mulher samaritana. Presa à religiosidade dos homens, em que insistiu a mulher? Aquela mulher continuava insistindo, né? Ela diz o quê? João capítulo 4, versículo 11 e 12, ela diz assim: disse então a mulher a Jesus Cristo: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo.
onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e também o seu gado? A mulher faz uma pergunta aqui, bem lógica, bem interessante, né? Ela realmente não conhecia, como disse Cristo no texto, se você conhecesse quem está falando com você, ela não conhecia, né? E ela não dá ouvidos, até então ela não dá ouvidos ao que Cristo está dizendo. Ela diz assim, o Senhor não tem com que tirar água. Olha que engano terrível, né? O Senhor não tem com que tirar água daquele... Ela está se referindo ao poço de Jacó. E ela diz que o poço de Jacó era fundo. É a primeira parte do que ela fala. Pergunta. Jesus não tinha como tirar a água? Ela se referia à água que mata a sede temporária. Que isso era simples, né? Ora, se Moisés tocou um cajado lá no deserto, numa pedra, e jorrou um chafariz de água, fonte natural, imagine Jesus. Ele não precisava nem tocar com uma rocha, tocar um cajado numa rocha. Não precisava disso, a água lhe apareceria. Se Deus mandou corvos levar pão assado e carne assadinha para entregar a Elias, imagine se Deus não mandaria cantis e cantis de água fresca para Cristo beber. Imagine só, a mulher disse que ele não tinha, ela realmente estava, aquela mulher estava completamente enganada pela falsidade. Lembra da cidade dela, que ela vinha, Siquém? Significa falsidade. Pois bem, estava completamente enganada. Cristo tinha como tirar água, e sabe qual é a água, a verdadeira água com que ele iria tirar? E realmente o poço é fundo. Sabe por que o poço é fundo? Porque nós nos atolamos nesse lamaçal, nas profundidades de um buraco fundo e escuro. Neste planeta se tornou, quando nós pecamos, quando o ser humano pecou, este planeta tornou-se como um cacimbão, como um poço muito profundo e escuro. Isso ela tinha razão. Mas Cristo tinha como tirar água lá deste poço fundo, ou levar água até este poço fundo, onde nós estávamos na escuridão, atolados na lama do pecado até o pescoço. E ele tinha, e não era uma corda, e não era um pote, não era um balde para tirar água, não. Ele tinha com que tirar água, ele tinha um sangue puro e precioso. Ele tinha este poder, ele tinha a justiça em si, ele tinha como fazer a água jorrar de lá do fundo. E que coisa linda, não é? A mulher não entendia com quem estava falando. Realmente o poço é fundo, nós cavamos esse poço, o pecado fez a gente fugir de Deus, tornando o poço cada vez mais fundo para que ele pudesse nos alcançar. Essa mulher estava no fundo do poço. E a gente vai ver aqui na lição que ela estava no fundo do poço. Realmente ela disse uma verdade, mas não em relação à água que ela ia buscar, mas a condição de todo ser humano. O poço era fundo, mas o braço de Deus é longo demais. O braço de Deus estende nas profundezas por meio de Cristo para nos tirar de lá. Aí ela diz, né? Onde você iria conseguir essa água viva? Onde? Ora, a pergunta é bonita. A resposta é simples. Em Deus o Pai, que fez de Cristo uma fonte para jorrar a sua palavra sobre nós. Deus falava à humanidade através de Cristo, como o próprio Cristo afirma, né, várias vezes. As palavras não são minhas, o que eu estou falando é as palavras do meu Pai para vocês. Cristo é a fonte de Deus que jorra a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra da vida, a água viva, né, sobre todos nós. Ela pergunta, onde, né? E depois ela conclui de novo, né, preso à religiosidade. A religiosidade sempre foi um problema. A religiosidade, ela cega mais do que o próprio mundo. O mundanismo
cega menos do que a religiosidade. Ela ainda estava preocupada em disputar entre o povo samaritano contra o povo judeu. Porque o povo judeu tinha lá em Jerusalém o templo onde eles, adoravam, e eles lá, coitados, não tinham templo, lá em Samaria. Então tinha um monte lá, Gerizim, onde eles faziam determinados cultos, mas era completamente diferente da beleza, da grandiosidade do templo em Jerusalém, onde a Bíblia diz que Deus havia colocado o seu nome lá nesse templo. E então, essa mulher vai disputar para dizer assim, a minha igreja é melhor do que a sua. É mais ou menos isso que ela diz, ó. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Você é judeu, eu sou samaritana. Você é maior do que Jacó? Que coisa, né? Ela vai dizer assim, a minha igreja existe muito antes da sua. A minha igreja é mais rica. A minha igreja tem ar-condicionado. A minha igreja tem mármore. A minha igreja é toda no porcelanato. O meu pastor estudou numa universidade nos Estados Unidos. O seu... Olha que linguagem, olha que pobreza essa mulher está tentando trazer para a discussão. E muita gente hoje, muitos cristãos, estão atolados nessa mesma cegueira, nesse mesmo estado, de fundo de poço, tentando enxergar nas coisas que não têm valor, tentando dar valor àquilo que não tem o seu real valor. Essa mulher tenta trazer isso para Cristo. Cristo nem vai dar atenção a isso, porque isso não tem valor nenhum. Jacó é maior do que o Senhor, viu? Porque Jacó nos deu esse poço, e o Senhor não tem... Jacó só deu um poço, que nem foi de Jacó, coitado, Quem dá água é Deus. Jacó cavou esse poço. Olha, o poço é símbolo de abismo, é símbolo de morte, de sepultura. Olha o que o homem faz, cava a sepultura. Jacó deu um poço de água que mata a sede por 30 minutos. Deus está dando a água viva que nunca cessa de jorrar. Qual o melhor dos poços? Através de Cristo. Cristo é o verdadeiro poço de água sem fim. E ela não entendia, Aí ela fala uma verdade aqui, ó. Do qual ele mesmo bebeu. O próprio Jacó bebeu e morreu. Ela esqueceu de dizer isso. Jacó bebeu, mas Jacó morreu um dia. Jesus Cristo bebeu da verdadeira água do Pai, tornou a verdadeira fonte, E Jesus só morreu por culpa da gente, mas ele está vivo e vivo para sempre. Jacó depende dele para viver novamente. Jacó e todos os homens deste planeta dependem de Cristo para viver novamente. Jacó bebeu da água dele, da água de Cristo, para poder viver um dia para a eternidade, quando o dia da ressurreição, Jacó bebeu todos os seus filhos, todos os filhos de Jacó, inclusive nós hoje estamos vivos, bebemos dessa mesma água aqui, e essa água nos salva a gente para a vida eterna. A gente pode ter uma fonte, um poço de água natural no nosso terreno, isso não salva para a vida eterna não. A gente continua bebendo, isso não faz nada conosco, mas se a gente beber de Cristo, a garantia de viver não é viver hidratado um dia, uma semana, não. É a vida eterna. Meus amados, que coisa, Esta mulher aqui, porque ainda não conhecia Cristo, ela tenta rivalizar com Cristo para dizer, a placa da minha igreja é melhor do que a sua. A minha instituição religiosa, o meu povo, E aí, Cristo, a gente vai ver, as respostas que Cristo vai dar a essa mulher. E a gente vai perceber se realmente Cristo dá importância à placa de igreja, ao pastor, ao status, às condições da religiosidade. Vamos ver se Cristo realmente vai dar alguma importância a isso. Ou que resposta Cristo vai dar. Nas próximas lições, nos próximos dias, nas próximas perguntas, iremos ainda aprofundar a beleza dessa conversa e as belezas das revelações que Cristo ainda tem para nos passar. Que o Senhor abençoe a todos.